Olá, você que acompanha a rede de homens da IQ Lagoinha, paz seja convosco. Meus irmãos, nesse momento, venho novamente fazer o convite para que você possa estar ouvindo mais uma mensagem que Deus está preparando para você, né? Essa mensagem é uma mensagem que vai ser transformadora para a sua vida e com certeza vai estar edificando, irá trazer o que? Um conforto para o seu coração. Aproveite esse momento, né? De você estar aí vendo e ouvindo essa mensagem. Então, meu irmão, é que eu faço novamente o convite. Reserve aí, separe um tempinho para que nós possamos estar juntos aí, com o objetivo de nós estarmos crescendo na graça e também o principal, em conhecimento da palavra de Deus. Amém? E o tema que nós vamos estar ministrando nessa mensagem de hoje, o tema é lavados por Deus. Amém? Antes de nós estarmos iniciando essa mensagem, vamos pedir a Deus, vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que nos dê um direcionamento, tire tudo aquilo que possa nesse momento estar tirando a nossa atenção. Amém? Então vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai, ó Senhor, nesse momento venho aqui colocar a vida de todos nós que estamos ministrando essa mensagem, os irmãos que estão do outro lado ouvindo e vendo também essa mensagem, que seja uma mensagem reveladora, que ela traga realmente um entendimento, Senhor. E eu coloco aqui, Senhor, eu coloco a minha vida em suas mãos, para que o Senhor me use, Senhor, me use para que possa realmente estar levando essa mensagem a todos os corações. É que eu te peço, Senhor, nesse momento, todo e qualquer impedimento, toda e qualquer ação do inimigo seja anulada, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então, meus irmãos. Como havia dito, a mensagem de hoje é lavados por Deus. Vamos entender o que significa essa mensagem para a nossa vida e o que nós podemos estar tendo de entendimento para que possamos estar utilizando no nosso dia a dia. Para iniciar, vamos fazer uma leitura na Bíblia e ver o que a palavra de Deus traz relacionado a essa mensagem. Nós vamos estar lendo o livro de 2 Reis, o capítulo é o 5, e vamos estar lendo os versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz: Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Amém? Para que nós possamos entender, antes de entrar na mensagem, né? Vamos entender um pouquinho quem foi Naamã, conhecer, né, a sua vida e o que a mensagem traz relacionado a Naamã. Então, Naamã, nessa época, ele era o quê? Ele era um comandante do rei da Síria. E nesse período que traz, né, nessa passagem, Israel e Síria, elas viviam sempre em guerra. E como havia dito, Naamã era o principal comandante do exército da Síria. E era um homem muito, muito respeitado por todos. Era o quê? Era um grande herói de guerra. Só que, meus irmãos, tinham um problema ali. Com toda essa, vamos dizer, essas pomposidades, né, que a gente colocou aqui, um herói de guerra, um homem respeitado, o comandante do exército, ele tinha um grande problema, ele sofria de uma terrível doença de pele, que era a lepra. E aí o que acontece? Começa toda a mensagem acerca dessa doença do comandante Naamã. Aí a história diz o seguinte:
Certa vez, o exército da Síria, em um dos ataques, contra Israel, eles trouxeram uma menina israelita como prisioneira. E depois essa menina acabou virando uma escrava da mulher de Naamã. E aí que começa o grande mover de Deus, o grande trabalho de Deus na vida do comandante Naamã. Certo dia, essa menina disse à mulher de Naamã que era o quê? Que era para o comandante Naamã ir até Israel e procurar um profeta, pois ele poderia curá-lo. Agora você imagine, a menina escrava, não davam nada para ela simplesmente falou isso, para que ele fosse procurar um profeta em Israel, porque ali estaria a cura para a sua doença. Aí Naamã não pensou duas vezes. Primeiro ele foi falar com o rei da Síria a respeito do testemunho dessa menina, ou seja, a respeito do que ela disse referente à cura dele. Pois o que acontece? Por que houve esse relato? Porque nessa época muitas pessoas já tinham ouvido falar dos milagres e maravilhas que aconteciam em Israel. Mas como não criam em Deus, não entendiam qual que era esse mover que acontecia em Israel. Então, a partir desse relato dessa menina prisioneira, e depois o comandante Naamã foi relatar esse assunto para o rei da Síria, o rei da Síria, o que ele fez? Ele ordenou que Naamã fosse falar com o rei de Israel, e além disso, entregasse uma carta para ele. E nessa carta, o que dizia? Aí vem a descrença, Nessa carta dizia que era para o rei de Israel curar Naamã. Já se viu o rei de Israel curar Naamã? O rei de Israel ficou tão perplexo e ao mesmo tempo apavorado, e ele disse: como que é o que o rei da Síria quer que eu cure Naamã? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho poder? Aí o rei de Israel, o que pensou? Ele está querendo briga, porque como eu disse no início, Síria e Israel viviam em pé de guerra. Então a primeira coisa que o rei de Israel imaginou, a partir da leitura dessa carta do rei da Síria, foi achar que ele estava louco, ele estava querendo provocar alguma coisa para gerar uma briga entre os reinos. Mas aí que vem a mão de Deus. O profeta Eliseu, que vivia lá em Samaria, ou seja, no reino de Israel, sabendo desse ocorrido, desse fato, do encontro do comandante Naamã com o rei de Israel, procurando a cura, o que o profeta Elias disse, sabendo de tudo o que estava acontecendo? Aí a primeira coisa que ele fez foi o quê? Confortar o coração do rei de Israel, onde ele disse: por que está preocupado? Não fique preocupado com essa carta do rei da Síria. Não se preocupe com isso. Faça o seguinte: mande que Naamã venha falar comigo. Aí mostrarei que em Israel existe sim um profeta. E aí, meus irmãos, é o que começa a nossa mensagem com relação aos versículos que nós lemos no início. Nesse momento, o profeta Eliseu pede para que o comandante Naamã vá encontrá-lo. Naamã pediu que um dos seus servos, um dos seus empregados, fosse lá na porta, lá na frente da casa do profeta Eliseu, e desse o seguinte recado: que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Aí o comandante Naamã não entendeu absolutamente nada. Primeiro que ele já achou um desaforo o profeta Eliseu não ir
ele pessoalmente falar, né, com ele, mandou um empregado. Então já teve esse primeiro mal-estar. E aí ele manda como recado para que ele fosse no Rio Jordão e se lavasse 7 vezes. Mas aí que tem o grande X da questão, a grande chave aí que nós vamos estar falando na nossa mensagem de hoje. Esse processo dele ir no Rio Jordão e se lavar 7 vezes significava o quê? Significava que ele precisava de quê? De uma lavagem completa. Ele precisa ter uma lavagem não só do corpo, mas uma lavagem espiritual. Ele, comandante Naamã, desejava ser curado da lepra, mas Deus queria o quê? Queria primeiramente restaurar a vida dele por completo. Porque, meus irmãos, nós sabemos que Deus, ele não faz as coisas pela metade, ele faz por inteiro. Então ele primeiro queria o quê? Restaurar a vida de Naamã. Naamã, ele sempre, por ser o comandante do exército da Síria, ele sempre andava com aquelas fardas, com vestes finas. Imagine como que deveria ser isso aí, né? E nesse dia, com certeza, ele estava com a sua melhor farda, pois ele fazia o que? Ele estava levando uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. Então ele deveria estar com a melhor farda. E por quê? Porque iria se apresentar como um oficial. E aí o que nós entendemos? O que nós vemos aí de pano de fundo, né? Que ele estando muito bem apresentado, ninguém sabia que por trás, ou seja, debaixo daquela suntuosa farda, havia o mau cheiro das feridas causadas pela lepra. Então, externamente era impecável, porém internamente ele cheirava mal. Imagine, meus irmãos, como que isso deveria ser, né? Cheirava mal, porque a lepra era uma doença de pele, que realmente as pessoas, inclusive, elas eram retiradas do convívio de todo mundo. Normalmente viviam até em cavernas. Mas no caso de Naamã, como ele era o comandante do exército, ele ainda continuava convivendo com todos. Mas tinha aquele mau cheiro, aquele mal-estar, né? E aí, voltando na história, desse recado que o profeta Eliseu falou para que ele fosse 7 vezes se banhar no Rio Jordão, a princípio Naamã não entendeu nada desse propósito de Deus. Por quê? Porque ele não tinha uma crença. Ele não acreditava naquele momento em Deus. Ele achou que era um desaforo. Mas, depois de muita resistência, ele resolveu aceitar tudo e obedecer. Depois vocês leem lá o capítulo inteiro dessa passagem, em 2 Reis 5, leem inteiro para vocês poderem estar entendendo toda essa história, né? Então, seguindo aí, ele resolveu obedecer, e aí o que? Se entregou por inteiro, ou seja, seguiu todos as orientações do profeta Eliseu. E aí, o que nós imaginamos? Que a cada mergulho que ele dava no rio, que foram 7, né? Sua mente o que? Refletia de tudo que ele havia passado, da sua vida, e com isso toda a sua vida ela era lavada por Deus. Além, é claro, né, dele estar sendo curado. E aí eu faço uma pergunta de reflexão, meus irmãos. E você, meu irmão, quer ser lavado por Deus e ter as suas feridas curadas? Quer? Então, vamos entender a partir de agora, no centro da mensagem de hoje, o significado esses 7 banhos, né, que Naamã teve que passar, e o que significa todo esse processo da mudança em sua vida. É uma história muito maravilhosa que nós podemos, com certeza, e devemos estar utilizando no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Vamos lá. Esses 7 banhos, eles têm vários significados para a nossa vida cristã. Primeiro deles, né? Renúncia.
renúncia. Ou seja, a vida de Naamã era uma vida muito ocupada, né? Então imagine, ele era o comandante do exército sírio, então ele devia ter uma agenda muito ocupada, vários compromissos, cheios de cerimônias, convivência social com outros reis, enfim. Era uma pessoa muito ocupada, porque todos que conviviam com ele respeitavam muito a pessoa de Naamã. Ele era conhecido por quê? Por suas grandes vitórias. Mas no fundo, meus irmãos, debaixo daquele luxo todo, havia feridas dolorosas. E aí, meus irmãos, para entrar no Rio Jordão, Naamã teve que o quê? Assumir a sua condição de miséria e enfermidade. Ele abriu mão da sua pose, né, de comandante para expor sua necessidade. Infelizmente, muitas pessoas estão como Naamã. Demonstram uma bela aparência exterior, mas internamente estão cheios de feridas. Então eu digo, para ser curado dessas feridas, é preciso primeiro renunciar à aparência externa e mostrar sua verdadeira condição de estar necessitado, de estar carente de uma cura. Como um paciente que não tem vergonha de mostrar suas feridas para o médico, para que ele possa ser tratado. Quando você está no médico, você não tem vergonha de mostrar, porque senão você não vai ser tratado. A mesma coisa aconteceu com o Naamã. Ele teve que renunciar tudo aquele luxo dele e realmente mostrar a sua condição. E essa condição era mostrar a Deus. E aí eu digo, meu irmão, jogando para a nossa vida, você está disposto a fazer renúncias para ser curado das suas feridas? Aí eu te digo, meu irmão, mostre as suas feridas para Jesus Cristo. E Ele o quê? Ele te curará. Ele vai realmente curar as suas feridas. Às vezes, meus irmãos, nós temos que botar o dedo na ferida, como diz o nosso ditado, né? Sempre ouvimos, colocar o dedo na ferida, para que nós realmente possamos ser curados. Então, o primeiro significado desses banhos, né, de Naamã no Rio Jordão é renúncia. O segundo significado é a fé. Havia na casa da mulher de Naamã, ou seja, na casa de Naamã, havia uma menina que era o que? Era escrava, prisioneira, né? Como nós dissemos no início, ela foi trazida como prisioneira. E aí essa menina, sabendo da necessidade de Naamã de ser curado, contou sobre ele as curas realizadas pelo profeta Eliseu. Com certeza, para que essa menina pudesse estar falando, ela conhecia, né? Sabia. Naamã acreditou no testemunho da jovem escrava. E aí, o mais impressionante é que ele ficou realmente com disposição para realmente ir atrás do profeta Elias. Ou seja, nesse momento ele mostrou ali que um homem importante como ele deu crédito a uma pessoa inferior a ele, que foi a menina escrava. Provavelmente já havia procurado, né, melhores recursos de medicina, tudo ali que tinha naquele momento, naquela época, ele já havia com certeza procurado para resolver o problema, mas nada tinha surtido efeito, nada tinha resolvido o problema dele. Como não teria nada a perder, ele resolveu o quê? Realmente dar crédito e ouviu a menina escrava. Aí Naamã, ele contou tudo para o rei. Ele não escondeu a sua fé, porque a partir do que aquela menina escrava falou para ele não teve dúvida. Naquele momento criou uma fé, e ele foi falar com o rei da Síria a respeito disso, né? Então aí acontece, o trabalho que teve para sair da sua terra em busca de cura foi o quê?
foi um ato de fé naquela palavra que ele ouviu da menina. Imagine, um comandante do exército, ele não iria sair simplesmente da sua terra para em outra procurando a cura. Por quê? Naquele momento ele teve fé em ouvir o que aquela menina falou para ele. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus, ela garante. Se nós lermos em Romanos 10, 17, lá diz, a fé vem pelo ouvir. Por isso, meus irmãos, devemos dar crédito às palavras de esperança que ouvimos. Temos que dar crédito. Não podemos julgar de onde vem, mas sim receber a palavra de Deus. Existem pessoas, com certeza, que estão precisando de um milagre, como o de Naamã, nesse exemplo. Mas não acreditam quando ouvem que Deus curou alguém. É os famosos, os céticos, né? Pagam para ver, tem que ir para ver, entendeu? Não acreditam naquele momento. Ou às vezes não estão dispostos em assumir o que? Publicamente sua fé. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço inúmeras pessoas. E aí, meus irmãos, eu faço uma pergunta de reflexão. Você está disposto em assumir a sua fé em Jesus Cristo? Então, se ouvir uma palavra de bênção, receba, meu irmão, receba como palavras de Deus para a sua vida. Receba essa bênção, não deixa ela passar. Naamã não deixou, então ele teve fé. Um terceiro significado desses banhos é a dedicação. Ao sair da sua terra, o comandante Naamã não quis ir de mãos vazias. Tem isso também. Se você ler lá no capítulo todo, você vai ver que ele levou presentes, muitas coisas, roupas, joias, para o profeta Eliseu. Com certeza já tinha gasto muito tentando alcançar uma cura de outras formas. Mas ele teve disposição de dar tudo para ser restaurado. Naamã não queria apenas receber, mas estava disposto a doar o que tivesse. Como o quê? Como uma atitude de gratidão. Ele preparou uma oferta especial de gratidão a Deus. Pelo quê? Pelo milagre que iria receber. Então, Naamã não se preocupou, né? Jesus, ele ordena aos discípulos que ministrassem curas e libertação com a seguinte condição: de graça recebestes e de graça dai. Isso está em Mateus 10, 8. Mas, meus irmãos, mesmo assim, nada impede que possamos fazer ofertas voluntárias ao Senhor em gratidão pelas bênçãos recebidas. Isso está em 2 Coríntios 9, 7. Não podemos ser ingratos com pessoas que só querem receber e não estão dispostos a dedicar o seu melhor ao Senhor. A gente faz a pergunta, meu irmão: você estaria disposto a dedicar o seu melhor a Deus? Então, seja grato ao Senhor pelas bênçãos que você recebeu ou irá receber. É muito importante essa reflexão. Amém? Um outro significado dessa mensagem, dessa história de Naamã, a obediência. Seria o quinto significado. Enquanto Naamã não se lavou 7 vezes, conforme ele foi orientado pelo profeta Eliseu, ele não recebeu a cura por completo. Então imagine, ele contava 1, 2, 3 e olhava para a sua pele e nada, 4, 5, 6 e vendo as feridas no corpo. Mas, meus irmãos, quando ele se levantou da 7ª lavada, ele viu sua pele ser totalmente restaurada. Amém? Na palavra de Deus diz que ele ficou com uma pele de recém-nascido. Amém? Imagine, né? Vamos imaginar aí
essa visão, esse momento aí. Mas por quê? Ele teve que tomar os 7 banhos, né? Porque não adiantaria fazer uma parte do que foi pedido. Ele precisava cumprir totalmente a ordem para receber o milagre por completo. Ele tomou o quê? Ele tomou um banho de obediência. Ele obedeceu. Mesmo relutando no início, ele obedeceu. Porque imagine, se ele fosse tomar fosse lá, deve 2, 3 mergulhadas e não aconteceu nada, e fosse embora, com certeza ele não teria sido curado. Então Naamã, ele estava acostumado a dar ordens aos seus subordinados. Como comandante, não recebia muitas ordens a não ser do seu próprio rei, né? Ele sabia que, ao obedecer, ele estaria reconhecendo o profeta como sendo o seu superior. Com este ato, ele precisou aprender o quê? A obedecer. E aí, meus irmãos, a sua obediência seria indispensável para receber o milagre que ele desejava, que era a cura. Para receber a bênção do Senhor, meus irmãos, precisamos aprender o quê? A obedecer. A obediência não é fazer o que quer, e sim o que lhe é ordenado. E um detalhe, sem questionar. A palavra de Deus nos ensina tudo isso. A obediência. Também não pode ser uma obediência parcial. Ela precisa ser completa, que foi o caso de Naamã. E aí, meus irmãos, eu faço a pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a tomar um banho de obediência? Do que a palavra de Deus nos direciona? Você estaria disposto para isso? Então, obedeça sempre à vontade de Deus, completamente, sem questionar. E com certeza, o seu milagre, ele vai acontecer. Um outro significado, que seria o 6º significado aí, relacionado à história da cura de Naamã, é a humildade. Vamos imaginar, né, um homem muito rico, que é o caso, né, do comandante Naamã, ele se despindo, né, da sua suntuosa farda, retirando seus distintivos, joias, diante de várias pessoas inferior a ele, e descendo as águas e ficando todo encharcado. Imagina essa cena, né? Talvez nem tivesse coragem de encarar as pessoas que o observavam, de tanta vergonha, porque ele era o superior. Mas, meus irmãos, foi assim que ele tomou um banho de humildade. Naamã aprendeu que nada adiantava todo aquele aparato, aquela farda suntuosa, nada resolvia sua maior necessidade. Ele precisou o quê? Ele precisou reconhecer sua carência para que pudesse se igualar com as outras pessoas que eram inferiores a ele. Várias situações da vida servem o quê? Para nos ensinar a sermos mais humildes. Problemas e dificuldades, bem como relacionamentos difíceis, podem ser ferramentas úteis para quê? Para quebrar o nosso orgulho. Meus irmãos, humildade tem a ver com aceitar humilhação. Onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Reflita nisso que eu falei. Quantas pessoas hoje nós conhecemos que às vezes são soberbas, arrogantes? Então, onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Reforço essa reflexão. E aí, meus irmãos, faço pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a tomar um banho de humildade para a cura
das suas feridas? Deixe Deus lavar todo o orgulho da sua vida, que com certeza a sua bênção virá. E por último, ainda tem o sexto compromisso ainda, não é o último não. Tem o sexto significado, que é o compromisso. Naamã, ele assumiu publicamente sua fé no Deus de Israel. O que ele pediu nesse compromisso? Ele pediu uma porção de terra para ter simbolicamente um lugar da Terra Santa para buscar ao Senhor. Imagine. Além disso, ele prometeu abandonar os outros deuses da sua nação. E agora imagine, para o comandante seria muito grave deixar de servir os deuses de seu rei para o quê? Para aderir a uma nova fé. Mas, meus irmãos, diante do milagre que ele recebeu, nada seria difícil. Em gratidão por sua cura, ele resolveu dedicar o quê? A sua vida ao Senhor. Também quis ofertar presentes ao profeta, mas o profeta Eliseu não quis aceitar. O que não falta hoje são pessoas querendo o quê? Receber bênçãos. Raramente há pessoas dispostas a assumir compromissos com Deus. Estão tão acostumadas a usar descartáveis e a consumir serviços que isso se compara, se assimila em sua espiritualidade. Então imagine, Deus está fazendo um serviço para mim e eu vou pagar por isso. Isso aqui eu vou usar porque isso aqui é dessa forma. Não. É necessário o quê? Assumir um compromisso. O compromisso com Deus deve ser o resultado de uma experiência milagrosa. Se Jesus doou sua vida para nós, o melhor que temos é o quê? A lhe oferecer é entregar nossas vidas a Ele. Não podemos pensar duas vezes, meus irmãos. E aí eu te faço a pergunta: já fez um compromisso com Deus? Já fez esse compromisso? Aí eu te digo, comprometa-se com o Senhor e sirva-o de coração. Tem que servi-lo de coração. E aí, por último, meus irmãos, o último significado desses banhos aí de Naamã é o perdão e a paz. Quando Naamã ia embora, depois de ter acontecido o milagre, ele se lembrou de algo que o preocupou. Sempre que ele acompanhava seu rei para os templos de seus deuses, teria que sempre se abaixar para ajudar o rei a levantar. É um detalhe pequeno para uma pessoa tão acostumada a rituais e cerimônias. Mas agora Naamã sabia que não poderia servir a dois senhores. O comandante, que se indignou com os detalhes de se lavar 7 vezes no Rio Jordão, agora é um homem submisso e interessado em servir a Deus até nas mínimas coisas. E a resposta do profeta Eliseu em relação a isso foi: vá em paz. Isso está no versículo 19. Vá em paz. E foi isso que aconteceu com Naamã. Sua alma foi cheia de paz. O homem ferido e sofredor, ele volta para sua casa com os olhos brilhantes de alegria. Não sentia mais as feridas do corpo, aquelas dores, imagine. Seria aceito por todas as pessoas. Poderia o quê? Abraçar seus familiares. E principalmente serviria o quê? A um Deus verdadeiro. Vocês perceberam a transformação na vida do comandante Naamã? A palavra de Deus promete que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Isso está em Provérbios 28:13. O pecado precisa ser confessado. Quem esconde algo não fica em paz, e sim confuso.
Uma pequena contradição faz muita diferença. Quem esconde algo não fica em paz, e sim confuso. Por isso, meu irmão, é preciso sempre pedir perdão, mesmo que seja algo tão simples. Só que tem muita gente que não consegue pedir um perdão, confessar um pecado. Para quê? Para que ele possa ficar em paz. E aí, meus irmãos, eu coloco uma reflexão para vocês. Você tem facilidade de pedir perdão a alguém? Mesmo que na sua visão humana você não seja o causador do problema? Você tem essa facilidade de pedir perdão? Então, meu irmão, deixa um recado. Peça perdão e receba a paz que você precisa. E aí, meus irmãos, o que nós podemos estar concluindo da leitura da mensagem de hoje? O que significa cada um dos 7 banhos? Todo esse aprendizado, o que nós podemos tirar de conclusão? Nós concluímos que não somente a pele de Naamã foi limpa, mas também a sua alma foi completamente lavada. Ele se tornou um novo homem. Nós vimos que ele se tornou um novo homem. Cada uma das 7 lavadas no Rio Jordão foram necessárias para quê? Para purificar a vida de Naamã de dentro para fora. Imagine, enquanto se lavava, ele ia meditando. Esse processo foi a forma que Deus quis usar para a cura de Naamã. Deus poderia simplesmente ter curado ele imediatamente, através do profeta Eliseu. Colocasse a mão e já estaria curado. Porém, Deus preferiu fazer aos poucos, para que sua vida fosse o quê? Purificada. O mesmo acontece conosco, quando Deus quer realizar um milagre e não estamos preparados. Deus vai nos purificando devagarzinho, para que nós sejamos totalmente restaurados. Por isso, não devemos ser relutantes em obedecer, porque a cura, o seu milagre, está aí. Ele pode ser a conta-gotas, dizendo no linguajar popular. E você provavelmente terá que tomar vários banhos, para que você tenha a sua alma, a sua vida purificada. E aí, meus irmãos, eu deixo uma reflexão final na mensagem de hoje. Você já foi lavado por Deus? Se não foi lavado por Deus, devemos sempre estar obedecendo o que Deus está dizendo para a nossa vida, para que nosso milagre venha por completo. Amém, meus irmãos? Gostaria de estar fazendo uma oração final, abençoando a vida de todos vocês. Amém? Vamos aproveitar esse momento para que nós tenhamos uma comunhão com Deus através das orações. É um momento que você precisa estar confessando seus pecados, precisa estar tendo uma comunhão com Deus, expondo o que você necessita através da sua boca. Aproveite esse momento. Vamos orar então, vamos orar a Deus pedindo uma bênção para as nossas vidas. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, entramos na sua presença, onde eu coloco a vida de cada um que está vendo e ouvindo essa mensagem de hoje, que só abençoe tremendamente a vida de cada um deles, dando discernimento e entendimento do que foi dito, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, o Senhor sabe quais são as feridas de cada um deles, quais são as curas que eles necessitam. O Senhor conhece a vida, o Senhor conhece o coração de cada um deles, Senhor. E nesse momento te peço que o Senhor ministre na vida desses irmãos, Senhor, dando um completo direcionamento e entendimento, para que ele possa, Senhor, estar
obedecendo completamente aos seus ensinamentos. Ó Deus, onde que tudo que não é de Ti, Senhor, que caia por terra. Não deixe que o inimigo, Senhor, venha atuar na vida dele, tentando diminuir a sua fé, o seu compromisso, a sua dedicação. Anulamos, Senhor, toda e qualquer ação do inimigo na vida desses irmãos, Senhor. É que eu te peço, Senhor, e nós sabemos que o Senhor estará restaurando por completo a vida de cada um deles. Ó Deus, o Senhor abençoe a vida dos seus familiares, ó Senhor, a sua vida financeira, a sua casa, os seus negócios, o seu emprego. Ó Deus, Senhor, eu coloco a vida desses irmãos em sua mão, Senhor. Ó Deus, coloque os anjos ao redor dele, protegendo-o de todas as aflições, todas as dúvidas, Senhor. Ó Senhor, se tem um irmão que esteja com alguém no leito de um hospital, que o Senhor vá lá, Senhor. Traga cura, faça um milagre na vida de cada um deles. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado por vocês terem separado esse tempinho para poder estar ouvindo e vendo mais uma mensagem de hoje. Eu espero que você esteja, na próxima semana, ouvindo a mensagem abençoada que Deus estará preparando para você. E aí eu te peço, meus irmãos, para que nós possamos ter uma visibilidade maior dessa mensagem e do canal da Rede de Homens da IQ Lagoinha. Se você gostou desse vídeo, vá lá, dê um clique no joinha lá, curte esse vídeo, compartilhe também esse vídeo. Quantas pessoas que talvez você conheça que esteja precisando ouvir essa mensagem, amém? E cada vez que você curte, cada vez que você compartilha, esse vídeo tem uma maior visibilidade no YouTube. E aí nós estaremos fazendo aquele trabalho de estar levando o Evangelho para todas as pessoas, porque com certeza existem pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, amém? Então, meus irmãos, uma boa restante de semana, uma próxima semana abençoada e de muitas vitórias. É o que eu desejo para a sua vida. Amém? Um forte abraço e fique com Deus.